Olá, pessoal. Hoje nós vamos fazer algumas considerações a respeito da filiação divina. E para começar, em que consiste a filiação divina? Bom, o Catecismo da Igreja Católica, né, diz: ao designar Deus com o nome de Pai, a linguagem da fé indica principalmente dois aspectos: que Deus é a origem primeira de tudo e a autoridade transcendente, e ao mesmo tempo que é bondade e solicitude amorosa para com todos os seus filhos. Então, quando nos referimos a Deus Pai, temos esses dois aspectos. Não só a pessoa do Pai, mas Deus como um só, né, na Santíssima Trindade. Nós temos Deus Criador, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, como diz o credo niceno-constantinopolitano. E também temos a realidade de Deus como Pai, né? Essa relação pessoal e relação de filiação. Será que considero realmente esse segundo aspecto quando eu chamo Deus de Pai? Bom, temos que levar em conta, quando consideramos Deus como nosso Pai, a dignidade dos filhos de Deus, né? Esse é o primeiro ponto a ser considerado, que nós não somos apenas criaturas, mas somos filhos do Criador. São João diz, né, na sua primeira carta, considerai com que amor nos amou o Pai, para que sejamos chamados filhos de Deus. E nós o somos de fato. Então nós o somos de fato, filhos de Deus. E isso implica uma mudança de atitude em como eu olho para quem eu sou e como eu olho para a minha vida espiritual. Quando nós vemos notícias, né, vemos na mídia os descendentes das famílias reais, né, como eles carregam os seus títulos com orgulho. E esses títulos eles simplesmente herdaram, né? Eles nasceram e se enchem de orgulho por pertencerem a uma família real. E nós, né? Nós que somos filhos, com esse aspecto, né, com todo o aspecto que essa palavra carrega, nós que somos filhos do grande rei, né, do Criador de todos os seres. O São José Maria Escrivá conta em Caminho a história de um rapaz, né, que dizia para ele: estava pensando no que o Senhor me falou, que sou filho de Deus, e me surpreendi pela rua de corpo emproado e soberbo por dentro. Filho de Deus. Aconselhei-o com segura consciência a fomentar a soberba. Ter esse orgulho, né? Esse mesmo orgulho que eu falava agora dos descendentes reais, nós também temos que fomentar, entre aspas, nessa soberba, né? Soberba não é uma virtude, mas está sendo usada aqui no sentido de ter o orgulho de ser filho de tão excelsa majestade. Então temos que levar em conta essa dignidade de sermos filhos de Deus. E essa ciência da filiação divina também muda como olhamos para os outros, né? Quando falamos de fraternidade, nós passamos a reconhecer a raiz na filiação divina. Não é apenas uma união amigável entre as pessoas que deve existir, né? Uma fraternidade simplesmente por uma caridade amigável. Mas não, né? Tem raiz na filiação divina, porque todos nós somos realmente irmãos, já que somos filhos do mesmo Pai. E essa palavra irmão, então, adquire uma implicação muito mais profunda, cheia de significados. E também essa filiação divina, quando falamos que as pessoas são filhas de Deus,
ela fundamenta a dignidade humana. O cardeal Peter Turkson, cardeal de Gana, que é presidente do Dicastério para o Desenvolvimento Humano Integral, disse em 2018, no encontro em Fátima, que a dignidade humana não existe por um decreto de um tribunal ou por um simples reconhecimento das Nações Unidas, mas que a dignidade humana ela provém da filiação divina. Dizia o cardeal, quando falamos de irmãos, não dizemos que um tem mais dignidade que o outro. A dignidade humana é comum. Não há seres humanos com maior ou menor dignidade. Todos viemos do mesmo útero. Temos todos a mesma dignidade. A nossa dignidade não vem das Nações Unidas, mas porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus e todos partilhamos da mesma dignidade. Então, quando falamos de filiação divina, né, isso tem que mudar como olhamos para nós mesmos e como olhamos para o outro. E também impactar em nossas ações. Quais são as consequências dessa filiação? A primeira consequência a ser considerada é a questão da providência divina. Nosso Senhor diz, né, relatado pelo Evangelho de São Lucas, se um filho pedir um pão, qual pai entre vós que lhe dará uma pedra? Se ele pedir um peixe, acaso lhe dará uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, dar-lhe-á porventura um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Então, né, Cristo fala, que pai que nega o pedido de um filho? Ainda mais quando esse pedido é uma necessidade real. E quando fala, se vós que sois maus, né, se nós que somos limitados, se nós que temos as nossas paixões, os nossos erros, sabemos cuidar tão amorosamente dos nossos filhos, quem dirá Deus na sua perfeição? Então eu tenho que ter essa confiança que eu terei sempre o melhor para mim. Na minha vida sempre ocorrerá o melhor porque foi algo pensado por um pai amoroso. Isso nos dá forças nas dificuldades. E além de força nas dificuldades, também nos dá confiança nos momentos aparentemente ruins. Temos momentos ruins, momentos de sofrimento, momentos aparentemente com total negatividade, que nós não conseguimos enxergar nada positivo. Mas Deus sabe, Deus tem uma visão muito maior. Deus enxerga todas as coisas, além de saber o que irá sair dali. Então eu tenho que ter essa confiança como um pai, né? Confiança como um filho que é cuidado pelo seu pai. Nós somos muito limitados, não entendemos os planos de Deus. É como uma criança na fila da vacina, que está vendo um monte de criança sendo machucada, sendo espetada e chorando, e sabe que vai chegar a vez dela, depois chega a vez dela, e ela toma uma cutucada, dá uma injeção, e foi levada lá pelos pais, né? A criança poderia pensar, meu Deus, né? Que pais terríveis, né? O que eles estão fazendo comigo? Quando o pai tem um entendimento muito maior, sabe o que está fazendo ali, sabe por que está levando seu filho para vacinar, sabe que o mal maior viria se ele não fizesse isso. É essa a ideia que nós temos que ter, que temos um pai amoroso que cuida de nós. Então, ter esse abandono filial nas mãos do pai. Então poderíamos pensar, bom, já que meu pai cuida de mim, eu não preciso nem rezar, né? Basta confiar. Por que eu preciso rezar? Por que, né? Ele sabe que é bom para mim, então eu vou seguir a vida. Bom, existe a razão de rezar para manter a intimidade com o nosso pai, como eu vou falar mais para frente. Mas eu também preciso pedir. O Catecismo da Igreja Católica diz: o nosso pai sabe muito bem do que precisamos, antes que lhe o peçamos, mas espera o nosso pedido,
porque a dignidade dos seus filhos está na sua liberdade. Devemos, pois, orar com o seu espírito de liberdade para podermos conhecer de verdade qual é o seu desejo. Então devemos pedir, né? Pedir porque Deus respeita a nossa liberdade, Deus sabe o que é melhor para nós. Mas Deus quer que nos unamos à sua vontade e nos unamos livremente. O amor só é amor se for livre. Então devemos pedir, mas pedir com confiança filial, que seremos atendidos se isso for para o nosso bem. Sempre teremos um Pai olhando de forma ampla para a nossa vida. E também pedir com audácia, audácia de filhos, audácia filial. O Evangelho de São Marcos, né, diz, Cristo fala, por isso eu vos digo, tudo o que pedirdes na oração, credes que o tendes recebido e ser-vos-á dado. Então pedir, né, com audácia, né, pedir, nós seremos atendidos se aquilo for para o nosso bem. Deus quer que nós peçamos. Me ocorre um outro exemplo, mostrar essa realidade, né, da confiança dos filhos, da valentia, audácia dos filhos. E também, muitas vezes, não podemos atender sempre o pedido dos nossos filhos. A minha filha Laura, toda hora, ela adora chocolate, toda hora quer comer chocolate. E a grande parte das vezes eu tenho que falar que não. Se ela pede um chocolate de manhã, não, o chocolate vai para mais tarde, o chocolate vai depois de sobremesa, agora você vai comer uma fruta. Porque eu tenho a ideia do que é nutritivo para ela. Ela ainda, né, ainda não entende isso. Agora já está começando a entender que não é sempre que ela pede o chocolate que ela vai ter. Que ela precisa, né, ela pedindo o lanchinho da manhã, o lanchinho da tarde, eu vou falar para ela que ela tem que comer uma fruta. Mas, outro dia desses, ela chegou para mim e falou, pai, eu sei que agora eu vou ter que comer uma fruta, mas e se eu comesse agora uma fruta e você fizesse uma cobertura de chocolate derretido sobre a fruta? E eu achei a ideia tão, né? Olha só, a audácia, né? A audácia filial, como eu falava, né? De pedir e tentar, né, convencer o pai. E naquele dia ela comeu a frutinha dela com cobertura de chocolate. Ela conseguiu. É essa a audácia que nós temos que ter como filhos que se relacionam com o seu pai. Né? Pedir. Bom, estamos falando, né, das consequências dessa filiação e ele estava dizendo sobre a providência divina. Uma outra consequência é que Deus Pai reconhece as nossas limitações. Qual pai, né, que não é paciente com seu filho pequeno, vendo as suas limitações? E quantas vezes nós não ficamos contentes apenas quando vemos o esforço de uma criança? Muitas vezes, né, os filhos não conseguem executar muito bem o que deveria ser feito por limitações próprias da idade. Mas como ficamos contentes com o esforço? E eu tenho vários desenhos da Laura guardados que são rabiscos, mas que ela fazia com tanto carinho e me entregava, pai, fiz para você. Né? Peço desculpas, estou contando aqui exemplos, né, da minha filha porque é o meu dia a dia. E esse desenho aí de fundo na apresentação é um bilhete que ela escreveu para mim. Um bilhete que eu tenho num porta-retrato na minha mesa no escritório, onde vocês podem ver, só risco. Mas ela fez com carinho esse risco no papel e falou, eu até escrevi a tradução embaixo para não me esquecer da real tradução do rabisco. Olha, o significado é papaizinho, eu te amo. E isso tem muito valor para mim, né? É a expressão como ela conseguiu fazer naquele momento do sentimento. Então, Deus também olha para nós como filhos limitados que somos, em comparação
a toda a grandeza do mundo sobrenatural. E por isso também, né, é fácil perdoar quando Deus olha para as nossas limitações. E por isso vem, né, outra consequência dessa filiação, o reconhecimento, né, que somos fracos e esse perdão que Deus, né, não só por ser nosso Pai, mas por sua infinita misericórdia, nos concede quando pedimos humildemente. Não é possível falar de filiação divina sem considerarmos, né, a parábola do filho pródigo. Todo mundo conhece essa parábola do filho que pediu ao pai parte da sua herança, saiu, esbanjou, né, gastou tudo que tinha e, para não morrer de fome, teve que trabalhar cuidando de porcos, onde, mesmo assim, passou fome e nem a comida dos porcos ele podia comer. Então, conta, né, o Evangelho de São Lucas, então entrou em si e refletiu: quantos empregados há na casa do meu pai que tem pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome. Não podia comer nem a comida que dava para os porcos. Né, o filho pródigo pensou: os empregados do meu pai têm pão em abundância, e eu estou passando fome. Por isso, se arrependeu e pensou e falou: eu vou voltar e vou pedir perdão. Mas eu vou pedir perdão e pedir para ser um empregado, porque pelo menos ali eu não vou passar fome. E continua o Evangelho de São Lucas, né? Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Pensou o filho pródigo, né? Em pedir: trata-me como a um dos teus empregados. E o Evangelho prossegue, né? Onde Nosso Senhor conta essa parábola, contando a reação do pai quando viu o filho chegar. Estava ainda longe quando seu pai o viu, e movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse, então: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos: trazei-me depressa a melhor veste e vestilha, ponde-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei também um novilho gordo e matai-o. Comamos e façamos uma festa. Lendo essa parábola com mais calma, né, tem alguns pontos que saltam aos olhos. Primeiro, a reação do pai. O Evangelho conta: estava ainda longe. Então, o pai percebeu o filho movido, né, de arrependimento, foi ao encontro do pai, e o pai correu ao encontro dele quando ainda estava longe. O pai correu ao seu encontro. Então, correu-lhe ao encontro, o abraçou e o beijou. Então, apesar de tudo que o filho tinha feito, gastado toda a parte da sua herança, o pai viu de longe, correu ao seu encontro, lhe cobriu de beijos e lhe abraçou. Outro ponto. Antes, na parábola, dizia o filho pródigo, né, que iria falar, né, já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos teus empregados. Só que depois, nessa conversa com o pai, a frase para no meio. O filho pródigo diz: já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos, ou seja, não deu tempo nem do filho pródigo falar: olha, eu quero ser um empregado, eu não sou digno de ser teu filho. O pai, como se tivesse cortado no meio e falado: não, trazei a melhor veste, um anel no dedo. Então, restituindo rapidamente, vendo o arrependimento do filho e movido por um amor paternal, pediu a melhor veste, restituindo a dignidade filial, né, colocando um anel no seu dedo e dando uma festa porque tinha voltado aquele seu filho. A parábola depois continua em relação ao outro irmão, mas devemos parar e pensar, né, como Deus quer nos receber e como Ele nos recebe quando nos arrependemos e voltamos atrás após as nossas falhas, nossas quedas, os nossos pecados. E quais são as ações dos filhos de Deus? Como são as minhas ações? Considerando a filiação divina, como são as minhas ações? Existem 3 posturas possíveis nas nossas atitudes: a postura do servo, a postura do empregado
e a postura do filho. O servo, ele faz as suas ações por medo do castigo. O empregado, por causa do seu pagamento. E o filho, por amor ao pai. Então, devemos parar e pensar, né, nessas três posturas que movem as atitudes. Qual é a minha postura? O que me move? Será que tem uma postura servil? Eu tenho a minha vida pautada em um medo de Deus? Diz um ponto de caminho, São José Maria Escrivá, Timor Domini Sanctus. Santo é o temor de Deus. Temor que é a veneração do filho por seu pai. Nunca temor servil, porque teu pai, Deus, não é um tirano. Então nós temos que ter temor de Deus, mas esse temor não é um medo, não é um temor servil, porque Deus é pai. Deus não é um tirano. Também não ter a mentalidade, né, de um empregado por causa do pagamento. Fazer as coisas em busca do paraíso. Nossa vida é só pautada em busca, né, do céu. Ser santo não é simplesmente buscar ir para o céu. É lógico que isso é um sentimento bom. É um sentimento que devemos ter, claro. Né? Um outro ponto de caminho diz: está bem que sirvas a Deus como um filho sem paga generosamente. Mas não te preocupes se de uma vez ou outra pensas no prêmio. Sim, devemos, né? Temos que pensar no prêmio, temos que pensar no céu. Também, obviamente, né? Devemos temer o inferno. Mas isso não é o principal, né? Como eu dizia, o santo obviamente deseja ir para o céu. Devemos buscar a santidade. E esse vai ser um tema de um próximo vídeo. Mas devemos, em primeiro lugar, buscar amar a Deus. Deus que é nosso Pai. O Filho faz as coisas por amor. São Paulo diz em sua carta aos Romanos: pois todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Portanto, não recebestes um espírito de escravidão para viverdes ainda no temor, mas recebestes o espírito de adoção pelo qual clamamos: Abba, Pai. Nós não temos espírito de escravidão. Devemos, né, levar em consideração, e a palavra aqui que São Paulo usa é Abba. Abba é uma palavra aramaica usada pelas crianças, que significa papai. Uma palavra que denota uma íntima relação do filho com o pai. Prossegue São Paulo na carta aos Romanos: o Espírito mesmo dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus, e se filhos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Sim, nós buscamos o céu, mas, em primeiro lugar, buscamos amar a Deus porque somos seus filhos, filhos íntimos, que clamamos Abba, né? Papai, paizinho. E São Paulo usa novamente essa palavra na sua carta aos Gálatas. A prova de que sois filhos é que Deus enviou aos vossos corações o espírito de seu filho que clama Abba, Pai. Portanto, já não és escravo, mas filho, e se és filho, então também herdeiro por Deus. Então devemos pensar, né, o que pauta as minhas atitudes, por que eu faço as minhas orações, como faço minhas orações, né, as minhas obras de caridade. Será que eu tenho medo do inferno? Será que eu simplesmente busco o paraíso, o céu? Ou será que eu busco realmente amar a Deus como meu Pai? E como viver, né, como filhos de Deus? Como viver a filiação divina? Além de considerar todos esses aspectos já mencionados, eu, como um filho, tenho que ter trato íntimo com Deus. Na homilia do último domingo, o Papa Francisco dizia: o Senhor nos acompanha porque tem vontade de encontrar-nos. Por isso dizemos que o núcleo do cristianismo é o encontro.
é o encontro com Jesus. O encontro, o núcleo do cristianismo é o encontro com Jesus. Eu me encontro, né, com Cristo, eu me encontro com Deus que é Pai. E como que são esses encontros? Bom, em primeiro lugar, ter uma vida de piedade, onde eu tenho práticas de piedade. Não existe intimidade sem proximidade. E essa proximidade ela se dá numa vida de piedade concreta, onde eu tenho relacionamento com o Pai. Não tenho como ter relacionamento sem contato. Como que eu vou me relacionar, né? Pensamos na nossa vida humana, como eu me relaciono com os meus pais se eu não tenho contato com eles, se, né, eu ligo de tempos em tempos, vou na casa deles, eles frequentam a minha casa, né? Se, né, apesar das distâncias físicas que podem ter, eu tenho que ter esses encontros e esse contato para ganhar intimidade. O diferente não seria com Deus. Então eu tenho que ter práticas concretas, momentos fixos de oração ao longo do dia. Não adianta só, eu rezo quando eu tenho vontade, eu rezo de vez em quando eu preciso de alguma coisa. Bom, isso não é um relacionamento filial. E, de novo, volta a falar daquela postura, né? Então, eu estou pensando só no prêmio, estou pensando, né, como um empregado. Eu rezo para pedir alguma coisa, ou rezo só para Deus me perdoar quando eu, né, cair feio, como eu tenho medo, né, como servo, tenho medo do inferno. Não, eu tenho que ter momentos fixos ao longo do dia. Momentos de outras práticas também, das minhas orações vocais, momentos de leitura do Evangelho. Também o Papa Francisco, no Regina Coeli, do último domingo, recordou, né, que já disse muitas vezes quão importante é ter o costume de ler o Evangelho alguns minutos todos os dias. Eu tenho essa prática, alguns minutos todos os dias, em que eu vou ler o Evangelho, ganhar essa intimidade. O costume de outras orações, né, o terço. Quais são as minhas práticas? E também, importantíssimo, se eu tenho todos os dias minutos de oração mental. O que é oração mental? Oração em que eu pego, baseado em algum tema, separo um tema para conversar com Deus, para ter um diálogo com Deus, um diálogo íntimo com o meu Pai. Como eu disse, não existe relacionamento profundo sem intimidade, né? Eu preciso desse momento de oração onde eu vou ter essa conversa com o meu Pai. Outros momentos de encontro importantíssimos são através dos sacramentos. O Catecismo da Igreja Católica diz: cada celebração sacramental é um encontro dos filhos de Deus com seu Pai, em Cristo e no Espírito Santo. Tal encontro exprime-se como um diálogo, através de ações e de palavras. Os sacramentos são momentos de encontro. E eu preciso valorizar muito estes momentos, principalmente os sacramentos que eu recebo com frequência. Ou, se não recebo, devo procurar receber. A Eucaristia e a confissão. Na Eucaristia, eu tenho o encontro com Cristo, presente em corpo, sangue, alma e divindade. E, se por algum momento eu não posso receber, se por algum motivo eu não posso receber a Eucaristia, ou, né, eu tenho a prática de receber a comunhão apenas em missas dominicais, em primeiro ponto já considerar, será que eu não posso receber em outros dias da semana? Mas mesmo assim, a visita ao Senhor no sacrário. Quando eu passo próximo a uma igreja, poucos minutos, parar ali e entrar para cumprimentar Nosso Senhor que está ali presente realmente no sacrário. Fazer um esforço, e se eu não posso parar, pelo menos dirigir o coração até lá, sabendo que Ele está lá. Né? Será que se nós passássemos com frequência na frente da casa dos nossos pais, não faremos um esforço para parar 5 minutinhos, né? Simplesmente para cumprimentar, para dar um oi?
Ou se eu não posso parar, pelo menos o nosso coração não se move para eles. Com Cristo não pode ser diferente. E outro sacramento, a confissão. Recordar, né, a parábola do filho pródigo que comentávamos agora há pouco. O pai correu ao encontro do filho que vinha em sua direção, mas o filho precisou cair em si, se levantar e ir até o pai. O pai esperava. Se o pai via de longe, é possível, né, que aquele pai passou dias e dias olhando pelo caminho, esperando que um dia o filho regressaria. Mas respeitou a liberdade do filho, que levantou e foi até ele. Quando viu de longe, correu ao seu encontro. Então, Deus também, né, tem essa postura na confissão. Ele espera que nós vamos até ele, né, através do sacerdote que está ali em persona Christi, né, na pessoa de Cristo. Deus espera, né, que nos levantemos e, né, essa postura. Nós iremos ali pedir para ser tratados como empregados, mas Deus rapidamente diz, não, você é meu filho, né? Traga uma melhor veste, coloque um anel no seu dedo. Ter essa postura, né? E buscar então esse encontro no sacramento da confissão. Bom, terminamos pensando que Cristo resgatou a nossa dignidade de filhos de Deus através da nossa redenção por sua paixão. E Maria foi esse caminho querido por Deus para nos elevar. São Luís Maria Grignon de Montfort diz, né, no Tratado de Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, Deus Pai só deu ao mundo seu unigênito por Maria. Suspiram os patriarcas e pedidos insistentes fizeram os profetas e os santos da lei antiga, durante 4 milênios, mas só Maria o recebeu e alcançou graça diante de Deus pela força de suas orações e pela sublimidade de suas virtudes. Então, a nossa filiação divina foi resgatada por Cristo. E Deus usou como um fio condutor, né, a nossa mãe. Olhemos então para ela como um modelo de oração, como um modelo de virtudes. Ela, que é filha de Deus Pai, que é mãe de Deus Filho e esposa de Deus Espírito Santo. Olhemos para esse modelo, para que possamos, né, imitar e viver profundamente essa filiação divina. Exame de consciência. Entendo que Deus, além de Criador, é meu Pai e quer que eu tenha com Ele uma relação pessoal de filiação. Considero a implicação deste fato sobre a minha dignidade e das demais pessoas ao meu redor. Busco ter a visão sobre os acontecimentos como um filho que vê os planos de um pai amoroso por trás destes. Rezo pedindo, com confiança e audácia filiais, sabendo que Deus me ouvirá como pai cuidadoso que é. Tenho um relacionamento com Deus como de um filho para com seu pai. Volto correndo, humildemente aos seus braços, após minhas frequentes quedas, sabendo que ele me receberá de braços abertos para perdoar.
Realizo práticas concretas de piedade, como orações diárias, o terço, leitura do Evangelho, oração mental, dentre outras, buscando ganhar intimidade com meu Pai. Sei que Ele quer me encontrar amorosamente nos sacramentos. Ato de contrição pessoal.